iniciar um novo capítulo hoje do Livro dos Espíritos, que é um capítulo também complexo, que fala sobre a escolha das provas. Ou seja, das provas inerentes à nossa reencarnação. O capítulo desenvolvido pelo professor Kardec é muito denso e eu mesmo me surpreendo muitas vezes com a dificuldade que a gente tem de assimilar aquilo. As pessoas que pensam que o livro do professor é um livro de perguntas e respostas não penetraram no cerne que é a filosofia. É um livro filosófico, com muitos questionamentos e indagações sobre a nossa existência, na carne, no espírito, a existência de Deus, todo um aspecto que movimenta as grandes questões da vida, o nascimento, a morte, o sofrimento. Então não é um livro simples, isso eu digo a vocês. E as pessoas acham que leram o livro, não leram, ou leram, mas não entraram onde tinha que entrar. De toda forma, a escolha das provas é um capítulo que marca a relação do espírito com a sua nova encarnação e como ele vai tentar, dentro das possibilidades dele, escolher uma ou outra situação, sempre objetivando o seu aperfeiçoamento. Eu acho que esse capítulo vai trazer para vocês, ao terminar, uma visão melhor do que a gente passa na vida, né? Por que a gente está sofrendo. Que é muito bonito dizer, isso é a justiça divina. É a justiça divina, né? É a lei da causa e efeito? É a lei da causa e efeito. É a reparação, é a expiação, são as provas, provações? São. Mas isso são chavões que já se cristalizaram na cultura espírita, mas que, por serem chavões, não foram abertos. Ficaram só como um frontispício. Mas a explicação dessa mecânica, ou dessa dinâmica, é que é mais complexa. Por isso, então, eu peço a atenção de vocês para a aula de hoje e também desculpa se vocês tiverem dificuldade, porque eu mesmo, quando estava escrevendo, me questionava como é que esse professor, o professor Kardec, ele conseguiu fazer isso? Onde é que ele encontrava tempo para isso, meu Deus? Não é? Como é que ele, em 12 anos, fez toda a sua obra? E a sua obra também são as revistas espíritas. 12 volumes. Um volume saindo, durante 12 anos, um volume saindo, um número por mês. Quem produz revista sabe a dificuldade de ter a pontualidade de publicação. É muito difícil a revista sair pontualmente. Então, eu me questionei sempre como ele conseguiu isso. E realmente aqui no nosso mundo, honestamente, nós não temos explicação para isso. O raciocínio do homem não alcança. Só o fato dele ter escrito, produzido 6 volumes, 6 obras fundamentais, umas 3 pequenininhas acessórias, que são pouco conhecidas, ou 4, e mais uma revista mensal durante 12 anos consecutivos, só isso já constitui um fato surpreendente, porque eu vendo lá os meus professores, no caso, o nosso Sigmund Freud, as edições padrão dele, chamada Standard Edition, a Standard Edition
andou muito, porque Freud morreu aos 80 e poucos anos. As obras completas do Jung também são muito grandes, mas Jung também morreu octogenário. E realmente só faziam aquilo, né? E, no caso, Allan Kardec tinha outras atividades, tinha que rebater a crítica da igreja, as perseguições religiosas, o ceticismo daqueles que não acreditavam nele, tinha que combater as dissensões dentro da sociedade espírita. Enfim, era um homem solitário. Diziam que ele não dividiu o seu trabalho com ninguém. Mas a gente lendo Herculano Pires vê que ele não pôde dividir porque não tinha ninguém como competência suficiente para assumir uma parceria, eu diria, equânime com ele. E mesmo dos dos discípulos mais queridos dele, Camilo Flammarion, que é um astronauta, um observador, um astrônomo muito importante, ele no discurso à beira do túmulo do Kardec falou uma opção de coisas que o Kardec discordava em vida, né? Mesmo Flammarion foi contra ele já à beira do túmulo. Quem quiser ler esse discurso está no livro Obras Póstumas do Allan Kardec. Então vamos iniciar nossa aula através de todas as dificuldades que o professor passou e relativamente também nós passamos para apresentar essa apostila pontualmente toda segunda-feira. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, elevamos a voz o nosso pensamento na certeza, na fé, na confiança que vossa ação no bem, a vossa misericórdia, a vossa bondade e, sobretudo, o vosso amor regula a criação e a todos nós. Somos frutos do vosso amor, Deus. Por isso nós queremos expressar aqui o que Jesus disse. Amai a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Assim, em vosso nome, em nome de Deus Jesus, em nome de Deus onipotente, evocando o espírito tutelar da nossa instituição, Frei Luís, damos por abertos nossos trabalhos no dia 4 de agosto do ano 2014, pela graça de Deus. Amém. Então, capítulo 6, escolha das provas. Escolha das provas.
no estado errante, quer dizer, no estado espiritual, e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida, se ele, antes de encarnar, sabe o que vai acontecer e pode prever certos fatos, ainda como espírito. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Essa resposta do espírito, ele mesmo escolhe o gênero de provas, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, vai ter que ser aberta, porque há espíritos incompetentes para escolherem o seu gênero de provas em decorrência de uma imaturidade, de um pouco desenvolvimento do seu livre-arbítrio. Pode parecer surpreendente o espírito possuir autodeterminação na escolha de suas provas. Porém, há o entendimento de que não se deve interferir nas escolhas do espírito, o que viria a ferir essa autodeterminação, ou seja, o seu livre-arbítrio. Então, há o entendimento que nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos outros. Podemos aconselhar aqui na Terra, podemos amparar, podemos consolar, mas querer mudar a natureza do indivíduo, isso aí é um erro nosso. E como espírito também, ele tem essa capacidade de determinar o que a ele convém. Mas à medida que caminhamos nesse entendimento, verificamos que, ele queira ou não, submete-se às leis divinas, as quais, por si mesmo, regulam os destinos das criaturas. São leis. Então, quando o espírito responde, ele mesmo escolhe o gênero de provas, há uma ressalva. Hein, Marcela? As leis divinas. Porque as leis divinas que regulam a criação e como criação nós espíritos. Quer dizer, queira ou não, o livre-arbítrio dele está submetido a um poder maior, que é Deus. E Deus, através da sua expressão, que são as leis divinas. Eis o que a doutrina espírita fala sobre a relação do homem com as leis divinas. Está aqui no Livro dos Espíritos. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Allan Kardec pergunta. E o Espírito responde, na consciência. Então, as leis divinas, quando nós fomos criados espíritos, elas ficaram gravadas na nossa consciência, para que nós gradualmente tomemos conhecimento da sua existência e possamos nos regular em função dela. Quanto mais nos regularmos as leis divinas, mais nós seremos felizes. Comentário de Herculano Pires. Descartes, na terceira das suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem como a marca do obreiro impressa na sua obra, a concepção de Deus. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição.
O Espiritismo sustenta a existência das ideias inatas através do princípio da reencarnação. A reencarnação é a comprovação, fenômenos que acontecem da existência das ideias inatas, que se traduzem pelas habilidades do indivíduo, as tendências, o seu temperamento, o seu caráter, enfim, uma série de fatos que ele traz de vidas passadas. Por outro lado, as ideias de Deus, de sobrevivência, do bem e do mal, existem e existiram sempre em todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra. Então, Herculano Pires reproduz aqui o que está dito na pergunta 621. Portanto, as leis divinas, elas estão registradas na consciência do homem. E mais dia ou menos dia, gradualmente, o homem terá que tomar consciência da sua existência e do que elas dizem respeito. Dessa maneira, chega-se agora, com maior clareza, à resposta dada pelo Espírito Superior. Lá em cima. Ele mesmo, o Espírito, escolhe o tipo de provas que deseja sofrer. Ou seja, sua consciência, primariamente regulada pelas leis divinas, assim o decide. Então ele tem um mecanismo autorregulador moral que vai impor o tipo de prova, embora ele possa discutir e fazer opções sobre as provas na dependência do seu senso moral e da evolução do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio de um selvagem é muito diferente do livre-arbítrio de um homem urbano. Né? Então, aí nós vamos vendo os níveis de desenvolvimento do livre-arbítrio. Conclui-se, então, serem as leis divinas que, em última análise, assim o decidem. A consciência dos espíritos indica a prova que o espírito passará. Então, isso é um fator para nós reconfortante. Nós temos em nós, seja que cultura for, que religião for, uma essência, um princípio, que tem a capacidade de, quando sintonizado, responder às nossas indagações, desde que sejam indagações compatíveis às leis divinas. Quando Davi, no Salmo 68, se não me engano, ele assinala e diz: sois todos deuses, ele fala, eis que sois filhos do Altíssimo. Ele mostra essa divindade imanente em nós. Na nossa imanente, por quê? Porque foi criada quando nós fomos criados. E essa partícula soberana, que é a consciência divina, ela que regulará o nosso processo evolutivo. E se nós nos sintonizarmos com ela, através da prece com Deus, e Deus abrirá para nós o caminho, nós teremos as respostas daquelas coisas que nos estão levando a um quadro de ansiedade muito grande e de angústia, e às vezes até de desespero. Os livros de autoajuda são muito interessantes, porque eles ensinam o pensamento positivo, ensinam repetições, ensinam
os estímulos, mas os livros de autoajuda são omissos em relação à parte moral. Ensina o caminho de uma peregrinação, um ritual a ser feito, uma depuração qualquer, mas eles falham no essencial, que é o aspecto moral, porque nós, espíritos, somos seres morais. Somos seres inteligentes e seres morais. Sem isso, a autoajuda é como nós chamamos, é uma pílula. Ou uma pílula. Eu prefiro até pílula, porque é uma pílula que toma, faz bem aquela hora, mas a pílula passa o efeito e o indivíduo volta imediatamente, após ler aquele livro e voar com o autor, volta a ser exatamente o que é. Então, esse processo mutacional nosso, ele está fundamentado na capacidade que nós temos de inserirmos a nossa consciência ainda lúcida nessa consciência espiritual. Isso é um problema do nosso livre-arbítrio. Portanto, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Isso Allan Kardec pergunta. Que é Deus que nos dá, que nos castiga, como certas religiões falam, do inferno, do purgatório e vai por ali? Resposta do Espírito. Nada acontece sem a permissão de Deus. Porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Isso aí é ponto passivo. Permissão de Deus. Perguntar então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha. Deus deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e de suas consequências. Ou seja, o indivíduo, quando ele comete um ilícito, ele vai responder pelo ilícito. Se não é aqui na Terra, muito mais é no mundo espiritual. Nada lhe impede o futuro. O caminho do bem como o do mal estão abertos ao espírito. Mas se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo para ele se acabou. Pois Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Bom, essa misericórdia divina de estar sempre dando oportunidades em cima de oportunidades e fazendo de nós próprios os juízes dos nossos destinos, é maravilhosa. Nós não estamos sendo punidos por Deus. Nós não temos nenhum pecado original. Nós nascemos simples e ignorantes como espíritos e vamos desenvolver essa capacitação de compreensão, de inteligência, de moral. Mas mesmo que nós fracassemos, pelo pior que nós façamos, sempre ali há uma janela aberta para que nós possamos receber uma nova luz e um novo ar. Nós nunca estaremos perdidos, nunca estaremos desamparados, nunca estaremos como que órfãos de uma vontade divina que nos, a todo momento, está nos conduzindo sempre a um caminho melhor, embora se nós o vejamos só numa vida presente,
sem vermos as vidas passadas, achamos ser uma tragédia. Então, essa postura das provas é altamente construtiva, é altamente, eu diria, motivadora. É como o sujeito vai fazer o vestibular, os melhores alunos competem entre si, é altamente motivadora. Agora, o ocioso, o sujeito que não quer estudar, ele é punido por ele próprio, porque não passa. É reprovado. Isso é um problema dele. Mas as coisas estão aí, nas nossas mãos. Temos que entender isso, Vanderlei, para não chegarmos a acharmos que está tudo uma desgraça, está tudo perdido, porque a mídia só vende isso. Desgraça, perdição, crime, e aquela tragédia, aquelas coisas, bomba, tóxico, não sai daquilo, corrupção. Mas nossa visão é outra, é um outro horizonte. Para nós, é um processo constante de revisitação da nossa interioridade, da nossa essencialidade, como filhos de Deus. Somos deuses, não como Deus, mas temos uma capacitação divina em nós também. É um momento divino que nós temos que entender. Além disso, é necessário o que é obra da vontade de Deus seja diferente da do homem, porque ele tem que construir o seu mundo, o homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus, na lei divina, tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele. É o perigo. Compatibilizou-se a sua vontade ou a vossa vontade ao perigo. Porque o consideraste um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, se o indivíduo passa por uma situação difícil, é porque ele pediu a Deus para passar essa situação difícil. E isso ia produzir a ele um efeito positivo, que é o seu progresso. Como temos esse caso desse cientista, desse médico, eu acho que era ganês, africano, não sei de que país, que controlava a epidemia de um vírus mortal chamado ébola. Hein? Ebola? Ebola, isso. E o sujeito contraiu, era o líder do combate à ebola. É uma epidemia e já vai atingir os outros países africanos. E se entrar no avião, vir um passageiro, já vai para outros continentes. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E esse sujeito morreu. Mas ele é um herói. Porque ele sabia que estava se expondo conscientemente à contaminação. Era questão de tempo. Questão de calçar a luva errado, questão de botar a máscara um pouquinho fora da posição, questão de não fazer asepsia. Enfim, era questão de tempo. Mas isso deu um upgrade, deu um adiantamento para ele na vida. Ele é um herói. É um herói. Ele no céu, Deus agradece ele pelo esforço. E aqui vem os comentários. A resposta do Espírito Superior, dando ao Espírito, que ele dá a resposta, dando ao Espírito toda a liberdade de escolha, deve ser entendida em seu sentido condicional, ou seja, dependente das condições estabelecidas por Deus, das leis divinas. Está claro isso? Então, o exercício nosso do livre-arbítrio, ele está condicionado
as leis divinas. Ninguém tem o direito de prometer que eu vou te curar. Seja quem for, de que religião, seja médico, seja espírito. Ele pode, no máximo, dizer que vai tentar fazer a cura, mas isso vai depender de outros fatores que estão ligados à lei divina. E as curas espirituais estão muito ligadas à fé. Porque o médico atua com a energia dele ou com a medicação dele. E o paciente atua com a fé que aspira aquela energia, que aspira aquela medicação. Fé e cura é uma relação do médico com o doente. Às vezes até o médico pode curar o doente sem tratá-lo, dando uma água com açúcar, que a gente chama placebo lá, uma pílula. Porque o pensamento dele, a fé que ele ia se curar, foi suficiente. Então, nós estamos esquecendo esse manancial que nós temos do nosso livre-arbítrio e da nossa possibilidade de compatibilizarmos as nossas ações às leis divinas. Aqui há mais uma referência sobre a lei divina no livro, ou o que ele chama natural, no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural ou lei divina? A lei natural é a lei de Deus. É a única que é necessária à felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então a lei divina, quando o homem transgride a lei divina, quando dela se afasta, ele contrai para si uma doença, um transtorno, uma situação de sofrimento e de dor. Por isso, há planetas em que espíritos mais perfeitos já não têm as doenças da Terra, porque eles compatibilizaram o seu comportamento moral às leis divinas. E por isso são os planetas felizes também, chamado pelo professor Kardec. Portanto, ao exercer o livre-arbítrio, o homem tem conhecimentos que poderá ou não praticar o bem, seguindo as leis divinas. Isso ninguém pode negar. O Marquinho me pergunta o problema da moral. A moral é sempre a moral do bem. A moral que existe é a moral do bem. As outras são morais relativas, de acordo com a cultura, com o país, com os costumes, com a época. Enfim, tem uma moral entre os índios, tem uma moral entre os muçulmanos, tem uma moral entre os indianos. Varia. Mas uma coisa é comum a todos: a prática do bem. Então, o que sustenta a moral não é a relatividade dela em relação ao tempo, à cultura ou à época, ou o conhecimento. O que sustenta ela é a prática de bem. Então, por isso, quando o homem opta pelo bem, ele também é o seu próprio juiz, como ele pode optar pelo mal. Ou seja, o espírito, ao violar as leis divinas, ele gera para si o sofrimento. O espírito é o próprio juiz, ele a si mesmo se pune.
tem um erro aqui. Então, nós estamos entendendo que o sofrimento é o afastamento nosso das leis divinas. E que nós não temos que culpar a Deus de maneira nenhuma. Porque, pelo contrário, Deus é todo misericórdia, é todo justiça, é todo bondade e é todo amor. Está sempre nos dando uma circunstância de nós melhorarmos o nosso destino. Nós não podemos nos revoltar contra as coisas, porque revoltando contra as coisas, nós estamos, em última análise, revoltando por aquele que, pela justiça dele, estabeleceu as coisas. E quem é que estabeleceu? Deus. Dizer que as coisas são injustas, são desgraçadas, isso é um problema do homem, que é injusto, que é desgraçado. Porque há outros países, fora do Brasil, que as coisas são melhores. Porque os homens não são injustos e não são desgraçados. E se respeitam melhor do que aqui. Então, nós estamos avançando numa situação de alta gravidade em relação à construção do nosso destino, já nessa vida e na vida futuras, através da compreensão da consciência divina imanente em nós e do exercício do livre-arbítrio, quando nós tendemos ele para o bem. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que em todas as tribulações, por nós experimentadas na vida, foram previstas e por nós escolhidas? Porque isso foi dito lá em cima, que o espírito pode escolher. Ele não pode escolher. Ele pode escolher o que é compatível às leis divinas. Ele tem a limitação dele. E prever também vai depender aqui da lei divina. Sendo que quando ele encarna, ele esquece tudo da vida espiritual. Aí o espírito superior responde: todas provas não é bem um adjetivo correto. Porque não escolhestes e nem previste tudo o que vos acontece no mundo. Lá em cima ainda. Até mesmo as menores coisas. Escolhestes tão somente o gênero de provas. Quer dizer, o principal, o fio condutor. Agora, os detalhes ocorrem no desenvolvimento do caminho escolhido. E frequentemente, por efeito de suas próprias ações, o espírito gera os imprevistos. Se o espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, já sabia a que influenciações se expunha, mas não poderia conhecer quais são os seus atos ou suas reações ao meio ambiente que viria a praticar. Ele escolheu porque ele tinha uma tendência ao roubo, à desonestidade. Escolheu um meio onde a desonestidade, o roubo, é a cultura moral daquela gente. Então, ele ia ser tentado. Ele queria provar que ele venceria a tentação, venceria a prova. Em realidade, esses atos são consequência de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher esse caminho, o espírito, teoricamente, sabe o tipo de luta que terá de passar.
e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascerão ao longo do percurso dele, do destino dele, das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, é que estão previstos. Os grandes acontecimentos, a morte, nascimento, e aqui nós vamos citar alguns, uma doença. Se escolhes um caminho muito acidentado, sabes que terás que tomar muitas precauções, já que é grande a possibilidade de caíres. Ignoras, contudo, em que trecho cairás. Mas também é possível que nem caias, se fores bastante cauteloso. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, como se diz vulgarmente. Isso aí não é uma fatalidade. Isso aí foi um evento, né, imprevisto. Em realidade, o que o espírito escolhe, ressalta-se, sempre condicionado às leis divinas, são os tipos gerais das provas, que seguem percurso, espécie de percurso, qual a rota de avião. É igual uma rota. Igual uma rota. Esse percurso do espírito, essa rota é o destino. Mas a semelhança ainda do avião no seu percurso, poderão ocorrer tempestades, falhas mecânicas, falhas humanas, situações ainda imprevisíveis. Portanto, o comandante, aqui ilustrando o espírito, deve, está faltando aqui, proceder às correções necessárias. Eis alguns exemplos de destino. Rota, o país que nós encarnamos. Isso é um ponto fundamental no nosso destino. A etnia, a cor que nós teremos quando encarnarmos. Também é fundamental. A raça. A família também é determinante. O trabalho, que tipo de atividade? O nível socioeconômico. As doenças. Então, dentro desse universo comum aqui, os detalhes surgirão quando do viver do destino, da rota. Novo exemplo. O espírito escolhe a medicina, o trabalho. Porém, a mal utiliza, no sentido do bem. Visa apenas ganhar dinheiro, mesmo desonestamente. Então, ele escolheu um destino nobre, que é a medicina, porém, ele desonrou a medicina e a si mesmo pela desonestidade. Então, ele terá que responder por isso, na lei da causa e efeito. Então, o que está sendo dito aqui é o que mais ou menos está esquematizado nesse gráfico. Escolha da forma com que deseja evoluir, porque a prova sempre é um processo evolutivo. A prova é para evoluir, não é para castigar. Senão eu vou sentar na cadeira. Se alguém disser para mim que a prova é um castigo, que a expiação é um castigo, eu vou sentar na cadeira. Porque tudo isso
São processos evolutivos. Todos. Porque Deus não castiga ninguém. Deus busca que cada um cresça. Às vezes um puxa a orelha para crescer. Vai ter que puxar. Puxa a orelha. Outro dá uma palmada. E o outro, ele não faz nada. Mas todos, como o pai e a mãe, que antigamente puxavam a orelha e davam a palmada, aliás, hoje está proibido a palmada, né? Interessante isso, né? Não se pode dar palmada. É, Rose? É? Enfim, isso tudo conduz ao caminho comum, a evolução. Então, se nós figurarmos o destino como a partida de um avião e o percurso que ele vai fazer, que é a rota dele, nós entenderemos que ao longo desse tempo aqui, ó, de viagem, pode acontecer intercorrências, detalhes não previstos, falha mecânica e tempestade, etc. Então, ele escolheu esse destino geral, mas aqui acontecerão uma série de coisas para o bem ou para o mal dele. Mas ele é o responsável por isso. Não vai culpar os outros, por favor. Ainda sobre essa questão do destino, cita-se, seguindo a resposta do Espírito Superior, o seguinte trecho constante do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, em que o professor indaga ao Espírito Verdade. É uma consulta a um médium. Minha missão, 12 de junho de 56, antes mesmo de publicar o Livro dos Espíritos. Ele pergunta ao Espírito Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Assinaram. Ele pergunta a Verdade. Verdade responde: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te, né, muita discrição. Mas recomenda-se muita discrição aqui, se quiseres sair-te bem. Discrição. Tomarás mais tarde conhecimento das coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não te esqueças que podes triunfar, como podes falir. Allan Kardec. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Então, eis aqui, Allan Kardec escolheu esse destino, essa missão. E o Espírito de Verdade fala algumas coisas, mas recomenda a discrição. Porque realmente a gente tem que ser discreto nas nossas coisas. Falar o essencial, Valtinho. É o essencial que a gente vai falar. Coisas sérias, só essencial. Bobagem pode falar à vontade. Tomar chopp e falar bobagem, pode falar à vontade. Mas coisas sérias, a gente tem que ser muito discreto. Confidências, reclamos, tem que ser de uma descrição quase, eu diria, clerical. Agora, se Kardec falhasse, outro espírito substituiria. Eis aí como é mutável, não é? Esse percurso do destino dos homens.
Como se vê, Allan Kardec escolhera um destino, o de conjuntamente com os espíritos superiores criar a doutrina espírita. Em seu trabalho ocorreriam provas, e caso fracassasse, e até provações, seria substituído de acordo com os dizeres do Espírito Verdade. Outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Outra pergunta. Como pode o espírito nascer entre gente de má vida? É necessário que viva. Ué, que coisa, hein? Viva num meio em que possa ser submetido à prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra as tendências ao roubo, é necessário que se encontre entre pessoas dessa espécie. Nesse momento, o espírito pode, através do que o espírito disse, nós podemos repetir o aforismo latino, que é um princípio da homeopatia. Similia similabus curantur. Os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Então, ele vivendo com tendência ao roubo e resistindo a esse grupo que tende ao roubo, a tendência, ele passa pela prova e não falha. Comentários. Ainda nesse sentido, o provérbio grego bem define a resposta do espírito. O poder revela o homem. Muita gente diz que quer conhecer uma pessoa, dê-lhe o poder. Vocês concordam? Quer conhecer uma pessoa, dê-lhe o poder. Hein? Presidente da República, eu não quero falar de política, eu quero falar de filosofia. Então, dê-lhe o poder. Aí vai conhecer. Muitas pessoas parecem cordatas e cheias de bom senso antes de conquistarem o poder. No contexto da resposta, a prova, que o poder vai ser uma prova. Mas ao alcançarem a posição elevada, demonstram natureza toda diferente. E o poder sobe a cabeça. Outro provérbio também, que esse é latino, segue esse sentido. Se queres conhecer o vilão, põe-lhe uma vara na mão. Hein, vai? Quer conhecer o vilão? Dá uma vara na ele, dá uma arma para ele. Vai ver o que ele vai fazer com aquilo. Quer dizer, são fatos do destino. Ele pode não bater com a vara, se ele resistir. Ele pode subir o poder para servir o povo, a massa, o seu grupo, e não se servir em benefício próprio. Depende. Mas a maior parte das pessoas, sobretudo os políticos, eles sobem ao poder já com essa ambição. Querem ganhar o poder político para conquistarem os efeitos, eu diria, decorrentes do exercício desse poder, que vocês sabem aí o que acontece, que é a corrupção, o enriquecimento ilícito, enfim, um prejuízo nosso, do povo, do país, da sociedade. Mas isso não é um problema do Brasil, é um problema do homem, da natureza do homem. E Allan Kardec pergunta,
Mas se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas. Gente de má vida, ele não teria como provar a sua tendência ao roubo. E deveríamos disso nos lamentar? Responde o espírito. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que nele só existem espíritos bons. Fazei que o mesmo aconteça na terra com brevidade. Quando o mal não estiver mais aqui, esse mundo será outro, né? O espírito nas provas, porque deve passar para alcançar a perfeição, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentações, deverá passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareja, a sensualidade, etc. Claro que não. Se o espírito conhece muito bem álgebra, uma analogia com o estudo, nós não vamos botar ele para estudar álgebra, que ele vai perder tempo. Se ele conhece muito bem história, por que ele vai estudar história? Ele vai estudar aquilo que ele não sabe. Vai estudar português, por exemplo, que ele não sabe. Então, ele não precisa passar por todas as provas. Ele precisa passar pelas provas que são necessárias ao seu processo evolutivo. Aí vem a resposta. Certamente não, pois sabeis que muito, desde o princípio, procuraram seguir um caminho que os afastasse das provas. Porém, aquele que se deixa arrastar pelo mau caminho, corre todos os perigos deste caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir riqueza, e esta lhe ser dada. Então, de acordo com o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo. Ele pediu riqueza, ele é avarento ou um gastador. Egoísta ou generoso, aqui, com dinheiro. Ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Porém, isso não significa que ele devia obrigatoriamente ser testado por essas tendências. Porque ele foi arrastado pelo mau caminho. Foi um fato novo. Ele não pediu e aquilo apareceu e ele então se sujeitou. Há que se ter em mente que, como se viu, o tipo de prova sempre apresentar caráter da seletividade. Similabus curantur. Ou seja, o espírito é provado naquilo que deve superar, naquilo que é frágil, e tudo sempre com o único objetivo, o seu aperfeiçoamento moral. Então, Deus vai dar uma lição para ele, um curso para ele, um crédito na faculdade para ele de uma matéria, naquilo que ele precisa. Se ele apresenta tendências à avareza e à sensualidade, é possível pedir a prova da riqueza na tentativa de superar os seus maus vícios. Vocês concordam? Né? Concordam? Há uma seletividade nas provas. Ele vai se sujeitar a determinadas provas que vão mobilizar as suas imperfeições e os seus vícios. E ele vai ter que lutar contra aquilo. Como um sujeito tem tendência a fumar, vamos supor, ou fumou. Então, coloca ele no meio de uma porção de fumantes. Será que ele aguenta? Será que ele não vai dar aquela tragada? Deu a primeira, acabou. Ou alcoólatra. Será que não vai dar só um traguinho? Deu um traguinho, acabou.
Aí vai embora. É o fio da meada. Então, ele é sempre colocado no ambiente que vai ser provado. Ser provado. Então, vocês podem ver o destino de cada um de vocês por isso. Que vocês estão em ambientes que são ambientes que provam vocês. Estão passando situações que são provas para vocês. O Brasil está passando uma situação que é decorrente de um livre-arbítrio coletivo do seu povo, que é uma prova para o povo. Então, aqui Jesus diz isso sobre a riqueza. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo, em hebreu camelo também significa cabo, fio mais grosso, passar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. A frase faria mais sentido ao substituir-se a palavra camelo por cabo. Ou seja, é mais fácil Vamos lá. Amilcar. Um cabo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa frase foi tomada pela igreja como uma proibição ao enriquecimento. Ao contrário dos países protestantes, sobretudo no início, Martinho Lutero, que dizia que o enriquecimento deveria ser estimulado, que seria o fruto do trabalho do homem. O homem não deveria ter esse problema de enriquecer, de gerar riquezas. E a igreja condenou os ricos. A riqueza seria algo condenável. Pela má interpretação disso, que não é o camelo, é o buraco, o fio que passa no buraco. Agora, como o rico está submetido a uma série de seduções que o dinheiro lhe oferece, realmente ele tem que ter uma linha, uma conduta muito firme, para não se empolgar com isso. Allan Kardec comenta, sem dúvida, pelo arrastamento a que dá causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. A riqueza, eu vou repetir, constitui uma prova muito arriscada. Mais perigosa do que a miséria. Olha só, a riqueza é mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. A riqueza, dentro da materialidade das coisas, a riqueza que mais prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza excresce de pronto sua primeira condição. Os que com ele partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Vocês já viram isso? Todo dia vocês estão vendo isso. O sujeito nasce numa região pobre, ou num bairro pobre, e fica rico, e se esquece de todos aqueles companheiros de adolescência, de infância, né? Porque não quer mais saber. Mas ele dividiu uma época tudo com eles. Raríssimos são esses. Raríssimos. Dão festas soberbas, esses novos ricos, mas os seus amigos pobres não podem ir à festa. Só podem ir os outros ricos, né?
É um mecanismo lá de elitismo. Então a riqueza é uma coisa difícil de gerir. Por isso que Jesus produziu essa máxima, esse ensinamento. Eis, portanto, outra grande prova além do poder, a riqueza. Uma pergunta muito criativa de Allan Kardec. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, porque essa é uma pergunta que ele faz, como foi criado o espírito? E o espírito responde, simples e ignorante, ou os espíritos, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha. Quer dizer, como é que um espírito simples e ignorante pode ter capacitação de exercer o livre-arbítrio e ser responsável por uma escolha de um destino? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa com liberdade para escolher. Quer dizer, à medida que o livre-arbítrio do espírito vai crescendo. É então que o espírito se extravia, aí ele se extravia, quando ele é sozinho o livre-arbítrio, tomando o mau caminho para não escutar os conselhos dos bons espíritos. É a isso que se pode chamar queda do homem. Então, aqui alguns comentários. O caminho da perfeição do espírito é gradualizado. Isso aí é fatal. É pouco a pouco. À medida que, encarnação após encarnação, desenvolve os seus conhecimentos intelectuais e seu senso moral. Vocês estão me acompanhando? Ele vai encarnação após encarnação evoluindo, mas isso é gradual. Bonamy, o escritor espírita contemporâneo de Allan Kardec, tece os seguintes comentários sobre a gradualização evolutiva dos espíritos. Não tem esse negócio de dar salto, não, hein? Na evolução. A evolução é gradual. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra desse espírito. Houve Deus por bem que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma ativa e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe ela das suas mãos, a houvesse concedido sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhantemente a si próprio. E isso é um trabalho de evolução. Por isso que o Espiritismo tem esse caráter evolucionista. E esse escritor espírita, ele mostra muito bem que a alma é criada simples e ignorante, no caso do espírito, e vai evoluindo pouco a pouco no sentido da perfeição. Com isso, Deus conduz o espírito de livre-arbítrio, ainda nascente, não tem essa vírgula, a experiências que venham desenvolver o seu discernimento e, sobretudo, a capacidade de diferenciar o bem do mal. Então, o espírito vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio.
Então, esse gráfico aqui, ele, pode subir mais, amigo? Ele mostra mais ou menos o que existe na criação do espírito. Evolução do espírito, evolução do livre-arbítrio e interferência de Deus. Aqui é a maturação do livre-arbítrio e aqui são as experiências reencarnatórias. Quando o espírito está zerado no seu livre-arbítrio e ainda engatinha, Deus o conduz. E aqui, esse quadro aqui, que é a interferência de Deus. Mas a partir de um ponto que ele já tem capacitação de diferenciar o bem do mal, ele viaja sozinho. E cada vez mais ele vai evoluindo na sua moral rumo ao ápice que é a perfeição. Então, o livre-arbítrio é a função da experiência de vida, do aprendizado, do conhecimento, da construção das virtudes morais e toda uma sorte, né, de discernimentos que ele depois aplica na sua forma de viver e, quando o espírito, na forma de escolher a sua próxima encarnação. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não, pois muito acreditam na eternidade das penas. E como já foi dito, isso é um castigo. Então, isso aí, nós vimos muitas vezes isso. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza das provas e fazê-lo progredir mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhe possa dar e pelas más paixões que a riqueza e o poder desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados na luta que terão de sustentar no contato com o seu vício, com o seu vício. Aqui, eu tive que abrir esse texto, porque Allan Kardec fala prova, o espírito responde expiação, então eu tive que definir o que é prova, o que é provação e o que é expiação. Está claro? Que são todas situações que nós passamos na nossa evolução. Senão não ia ficar didático isso. Então vamos lá. O que é prova? Prova tem por objetivo exercitar a inteligência, a habilidade do homem do ponto de vista intelectual. Isso é uma prova. E do ponto de vista moral, suas virtudes e temperança. Não o deixar-se levar pelas seduções do mundo. Para superar as provas, o homem unicamente depende de si, de sua força de vontade. As provas não acarretam sofrimento, e sim sacrifício ou desprendimento das seduções e atrações materiais. Exemplo, prova da riqueza, da beleza, da inteligência e do poder. Então, a prova que o indivíduo passa, ele está de posse da sua lucidez mental, da sua saúde orgânica, e ele vai exercitar o seu intelecto, a sua condição intelectual, e vai exercitar as suas virtudes. Ele vai exercitar nessas provas, mas ele não sofre. Ele não sofre pela riqueza. É uma prova que ele pode ou não cair, mas ele não vai ter dor por isso. Ele depende também de si, unicamente de si.
da sua vontade. Provação, aí é uma coisa mais complicada que a prova. A provação tem por objetivo exercitar a fé na justiça divina, a resignação e a paciência frente ao seu tempo de duração da provação. As provações, ao contrário das provas, acarretam sofrimento e dor moral. Para superar as provações, o homem ainda exclusivamente depende de si. O que são provações? Perda de pessoas queridas, desilusões, ingratidões, calúnias, traições, discriminações e rejeições sociais e afetivas. Então, para combater essa situação, ele tem 3 recursos. Acreditar que Deus é justo e que isso vai ser superado. Ele tem que se resignar e não manifestar revolta, que aí agrava o quadro dele, e tem que ter paciência para saber que não há mal que dure sempre. Enfim, são os recursos evangélicos frente às provações. Mas ele, nas provações, depende de si. E expiação? Esse é o modelo do resgate, do mal cometido a terceiro. Esse não tem remédio, Carlos. Esse não tem remédio. Na expiação há sofrimento físico, psicológico e cujo controle não depende do indivíduo. Esse não tem remédio. Ele não vai resolver sozinho. Ele vai atenuar. A expiação vai mais além da sua inteligência, da sua habilidade, da sua virtude, da sua fé, da sua resignação e paciência. É o tipo de sofrimento a ser obrigatoriamente passado. Exemplo: doenças físicas e transtornos mentais de maior gravidade ou invalidantes. É uma expiação. Impede o indivíduo de agir com liberdade, de locomover-se. Está aqui. Estado de extrema pobreza e miserabilidade. Então, na expiação, ele vai ter que ser submetido àquele sofrimento, àquela dor, e nada poderá fazer para mitigá-la, a não ser queimar aquilo, porque essa decorreu do mal cometido a uma outra pessoa e a lei da causa e efeito voltou sobre ele. Então, essas são 3 diferenças. Com isso, vamos em frente. Vamos em frente? Vamos. Vem. Quem? O tempo está correndo, mas vou responder essa pergunta. Já que você pensou, eu tenho que responder, não tenho, Carlos? Porque tem gente que não pensa, mas sempre pensou. Há certos sujeitos que, para alavancar e multiplicar a velocidade de perfeição, eles pedem uma prova de caráter expiatório. O Jó não precisava expiar. Porque o Jó tem uma história de sofrimento, quem lê o livro de Jó lá na Bíblia. Ele não precisava expiar. Mas ele pediu a expiação como prova, para que, mediante essa expiação e esse sofrimento, ele tivesse um progresso maior. Então, há certas provas que são também expiações.
Não sei se estão me entendendo. Mas nenhuma expiação é prova. É o contrário. O cara expia porque tem que expiar, nem é prova. Prova é aquilo que nós vimos. Depende da inteligência dele, da virtude dele, da capacidade dele de superar aquilo. Da tentação da riqueza, do poder, aquilo é uma prova. Da sensualidade, aquilo é uma prova. Depende dele. A provação é alguma coisa que vai mais além. Ele precisa se resignar, ter fé na justiça divina, ter paciência e trabalhar na prece, até aquilo passar. Mas a expiação, tchau. Está lá na cadeira de rodas e não tem como. Tem que entender que aquilo ali, embora ele esteja na cadeira de rodas, aquilo é maravilhoso para ele. Porque aquilo ali é a forma de, nessa encarnação, ele cortar o efeito mal que ele produziu na vida passada. Aquilo é uma bênção para ele. Não é uma desgraça. Porque Deus não coloca ninguém em desgraça e não pune ninguém. Então essa foi a pergunta, até que eu gostei, que tem alunos inteligentes aqui, né? Vamos bater palma para a Glorinha? Aqui assim. Não pode ficar vaidosa não, senão dança, hein? Feitos esses esclarecimentos, pode-se dizer serem as provas, provações e expiações, sempre sintomas de imperfeição moral. Toda prova, provação e expiação denota imperfeição moral. Denota. E que seu vínculo corretivo, por excelência, é o de colocar o espírito na nova encarnação com as suas próprias imperfeições, ou fazê-lo sofrer. Isso. Aí vem a tabelinha, vamos lá. Então, essa tabelinha eu tive que construir. Não é? Né, Fábio? Construir. Isso não existe aí, não. Isso aí é o Espírito que me deu. Não quero isso, não. Foi o Espírito, ele chegou lá, me deu uma energia tremenda, e eu fiz isso 10 horas da noite de domingo já, querendo dormir, mas não dava para dormir, porque o Espírito não me deixou. Não deu nem para ver o futebol no Fantástico, aliás, nem... Que eu vou ver o quê, né, Valtinho? Não tinha nada que ver. Aqui, está aqui, prova, tipo, objeto, superação e meios. Prova, objeto, exercício da inteligência, das habilidades, do senso moral. Superação, depende do próprio indivíduo. Ele é corredor, ele é nadador. Depende dele. Ele não está jogando num time de futebol que levou de 7-1, não. É? Não. Estou falando outra coisa. Você está desvirtuando. Ele depende dele. Dele. Sacrifício, quais são os meios de superar essas situações? Sacrifício, desprendimento das seduções materiais, ausência de sofrimento. Então, ele sai não se identifica com a matéria e esse tipo de prova, a prova não tem sofrimento. Provação, exercício da fé, o cara errou, na justiça divina, resignação e da paciência. Depende-se. Ele não joga no time que perdeu de 7-1. É? 2-0. Nem prometeu nada a ninguém, que vai ser campeão. É? Botou todo mundo para chorar.
Hein? E botou todo mundo para chorar. Então, na provação, ele tem que ter coragem, força de vontade, determinação para superar os sofrimentos, e os sofrimentos são psicológicos e morais. Rejeição afetiva, uma desilusão num casamento, isso é uma aprovação. Traição, uma aprovação. Mas aí a pessoa tem que trabalhar em cima disso. Porque ela tem condição de superar isso. Expiação. Aí é resgate. Está submetido à lei da causa e efeito. Não depende de si. O que expia não depende de si. De toda forma, ele atenua isso. Resignação e paciência. Sofrimento, obrigatoriamente a ser passado. Doenças físicas, transtornos mentais e outras situações. Acho que a aula terminou com esse quadro. Terminou. Então, eu acho que já passamos da hora, eu acho que vocês saem daqui mais fortalecidos. Não é, Paulão? Positivo? Vocês saem assim, mais autossuficientes, mais encorpados, sabendo que vocês têm meios e recursos para chegar a uma situação favorável, dentro de um quadro desfavorável. E a base disso são esses fatos que foram aqui descritos pelos espíritos superiores e a prece a Deus. Porque, como eu disse, o primeiro dever do homem ao acordar está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é a última sessão. Está lá. O primeiro dever do homem é rezar para Deus. Se não vai ser acordar, vai ser 1 hora. Vocês todos têm que rezar para Deus. E rezar não é uma coisa mecânica, alguma coisa que decoraram, não. Vocês têm que falar com o coração, com devoção, com sentimento. Todo dia vocês têm que fazer isso para encaixar a sua energia lá em cima, aonde está o plano superior, e receber daquele plano superior a reação energética favorável. E atrair para vocês os bons espíritos, as boas decisões, as boas companhias e vai por aí. E afastar o mal. Então, eu acho que era isso a aula de hoje. Vamos à prece de encerramento. Senhor Jesus, encerrando aqui a nossa aula de hoje, agradecemos as bênçãos recebidas e pedimos que nos oriente a cada dia da melhor forma para que nós possamos conduzir os nossos destinos de acordo com a vossa lei, as vossas leis, as leis divinas, que tu, como preposto de Deus, nos trouxestes, mas que Deus, como nosso Pai maior, criou. Abençoa-nos a todos, dai-nos a tua paz, abençoa esses irmãos que precisam de ajuda, a Angélica Fernandes, na rua Demetrio Tourinho, número 3, Realengo,
E lá no Hospital Barra d'Or, na UTI Box 2, o Francisco de Paula Caruso. Abençoe esses irmãos que estão nesses papéis de radiação, que eles sejam abençoados e ajudados. E abençoa em nome da tua misericórdia esses irmãos aqui que desencarnaram. Enfim, em vosso nome e pela graça de Deus, encerrando a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 4 de agosto do ano 2014, pela graça de Deus.